Olá, boa noite. Estamos no ar, ao vivo, com mais um programa Direito.com, com transmissão ao vivo pela UP TV, a primeira emissora web da região do Grande ABC. É um prazer ter vocês aqui conosco. Eu sou Maura Feliciano de Araújo, advogada especialista em Direito Previdenciário. Já tive a oportunidade de ser entrevistada pela doutora Adriane e hoje, com muito orgulho, eu aceito o convite dela, que está cumprindo com a sua agenda profissional, para a gente dar andamento aqui ao programa, que vocês já estão acostumados a ver todas as segundas-feiras, a partir das 21 horas. Quando não der para você assistir, quando você quiser rever a matéria de hoje, qualquer outra que já foi transmitida, basta você acessar pelo YouTube, lá na barra de ferramentas, programa Direito Com, tudo junto, e você já vai ter acesso à programação. Inclusive o programa de hoje, lá pela madrugada vocês já terão acesso, assim como também pela nossa página no Facebook. Também lá na página, lá naquele link de ferramenta, você pode consultar Direito.com, pode curtir a nossa programação e até pelo Facebook dá para vocês fazerem perguntas para já interagindo aqui conosco no programa. Quem estiver ao vivo pelo site da UP TV também consegue já interagindo conosco, mandando suas sugestões, suas perguntas. Então é sempre um prazer ter vocês aqui compartilhando desse programa. Essa noite nós trazemos aqui um tema bem atual, um tema que com certeza já envolveu 100% dos teleinternautas ou uma grande maioria, porque assim como vem acontecendo em todos os programas, a gente sempre procura trazer aqui um assunto que é de relevância para toda a sociedade, para os operadores do direito, para os estudantes de um modo geral. Hoje nós temos o prazer de receber aqui nos nossos estúdios o Dr. Cláudio Amorim. O Dr. Cláudio Amorim, que é advogado formado pela Universidade Mogi das Cruzes, é pós-graduando em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Escola Superior de Advocacia, é advogado militante há mais de 20 anos nessa área específica de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e vem hoje compartilhar aqui conosco a sua experiência profissional, os casos que ele vem aí assessorando ao longo da sua carreira. Boa noite, Dr. Cláudio, seja bem-vindo. Boa noite, doutora Maura. Quero desde já agradecer o convite de toda a produção da Direito.com. Espero poder contribuir com o que puder para esclarecer aí eventuais dúvidas dos teleinternautas. Aliás, boa noite também a todos os teleinternautas. Estarei aqui à disposição. Espero atender à altura ao convite dos senhores. Com certeza, doutor Cláudio, com certeza vai atender. E antes da gente começar aqui com a nossa entrevista, com o nosso bate-papo que falará sobre verbas rescisórias, com certeza todo mundo já se viu diante dessa situação. A gente vai fazer um agradecimento aos patrocinadores do nosso programa. Bramante Processos Previdenciários, que é um escritório renomado aqui na região de Santo André, atua há mais de 30 anos assessorando os trabalhadores, tanto na parte previdenciária administrativa quanto judicial, de todas as questões que envolvem previdência social. Nós temos também o patrocínio da UP Vision, Salão e Spa, que é um salão que tem sido bem badalado aqui em Santo André. Eles são responsáveis por uma produção maravilhosa em noivas, cabelo, unhas, estética facial, estética corporal. É um salão que vale a pena a gente agendar um horário, a gente estar lá para poder fazer a nossa produção, porque a gente tem que estar cuidando não só da nossa parte interna, não é? Mas também a parte exterior, principalmente a gente que lida com o público, que está todos os dias em fóruns, em reuniões com clientes, é necessário. E também vamos agradecer a Fera Brasil, que é outra especialista no seu segmento, responsável pela comunicação visual aqui da região do Parque Capuava, faz as canecas do programa, são especialistas na confecção de brindes e tantos outros assuntos que inclusive atende a todo o Brasil. Então, nosso muito obrigado aos nossos patrocinadores. E para a gente dar início ao nosso tema propriamente dito, a produção levantou uma informação aqui que é muito relevante para a gente iniciar o nosso bate-papo. Em 2013, no estado de Sergipe, 176 trabalhadores demitidos pela empresa CCP Soluções em Tecnologia Limitada, que prestava serviços para a Secretaria da Fazenda no estado de Sergipe, saíram do trabalho sem receber nenhuma verba rescisória.
uma outra informação. A construtora Iguaçu do Brasil já soma 57 ações ajuizadas na Justiça do Trabalho por falta de pagamento de salários, salários atrasados e também verbas rescisórias. Outros 3 trabalhadores, Dr. Cláudio, reúnem documentos para buscar regularizar de forma legal valores referentes a fundo de garantia, 13º, horas extras e outros. E com essa chamada, Dr. Cláudio, qual que é o panorama desse assunto, verbas rescisórias na Justiça do Trabalho? Bom, de plano eu gosto de esclarecer que falar sobre rescisão do contrato de trabalho é a parte, vamos dizer assim, triste do direito do trabalho, porque obviamente que nós estamos falando do fim do contrato do trabalho, sendo que para o trabalhador o seu emprego é o maior bem, né? Então nós vamos ter que falar, porque faz parte do contrato e as pessoas devem esclarecer, mas é com pesar que a gente tem que falar de ter aí diante da situação do quadro uma dispensa. Mas enfim, elas existem, estão regulamentadas e garantem direitos aos trabalhadores. Nesse caso, especificamente, depois eu vou até citar outros casos de forma de dispensa, de rescisão do contrato de trabalho, mas nesse caso específico, é aquele típico dispensa por iniciativa do empregador sem justa causa, pelo menos é o que dá para compreender. É o que dá a entender na matéria. E infelizmente, isso tem ocorrido, principalmente quando se trata de um grande grupo de empregados, né, do que a gente chama de dispensa em massa, né? Uhum. Vem ocorrendo com uma certa frequência na justiça, no nosso direito, no nosso dia a dia, de empresas acabarem demitindo uma quantidade relevante dessa de trabalhadores sem que nada venham a perceber. E muitas vezes nem mesmo liberação de fundo de garantia e de seguro-desemprego, que deixa o trabalhador à mercê de toda a sorte, né? Eu mesmo, recentemente, tenho um caso de um determinado grupo de construtora, que não vou citar o nome por questões éticas, mas que acabou dispensando mais de 100 e poucos funcionários sem nada receber. É claro, esses trabalhadores possuem direitos e devem procurar a Justiça do Trabalho para se valer dos seus direitos e chegar ao recebimento dessas verbas. E nesse caso, que verbas seriam essas, né? Seria o direito a recebimento, aviso prévio, indenizado, que depois, se houver oportunidade, vou falar um pouco mais, porque a questão do aviso prévio agora teve uma modificação a partir de 2012 para cá. Tá. Mas tem direito a aviso prévio, ao seu 13º, proporcional, suas férias que estiverem vencidas, suas férias proporcionais, 1/3 dessas férias, FGTS, saldo de salário, obviamente, dos meses que estiverem atrasados, porque muitas vezes nessa situação o débito do salário já vem de outros meses, não só daquele último mês, né? Mas saldo de salário, fundo de garantia, 8% do mês anterior, das verbas do mês anterior, do mês atual, e mais 40% de multa de fundo de garantia, com base no total do valor depositado na conta. Aliás, não só do valor depositado, uma ressalva, mas do valor que deveria estar depositado, porque muitas vezes numa situação dessa, o fundo de garantia também está em atraso. Tá. Somado a isso, mais liberação de indenização por seguro-desemprego. Tá. Então, assim, em tese, todo trabalhador que é dispensado sempre terá direito a essas verbas que o senhor elencou. Saldo de salário, férias proporcionais e vencidas se tiver, 13º salário proporcional ao exercício, mais a liberação do fundo de garantia, a multa se ocorrer o que a gente conhece como a dispensa sem justa causa, correto? Pois é, o que eu quero esclarecer. Todo término de contrato, toda rescisão do contrato de trabalho vai ensejar direitos a recebimentos de verbas rescisórias. Uhum. Agora, dependendo da forma de extinção deste contrato de trabalho, é que vai se determinar quais verbas serão essas. Certo. Né? Porque nós temos o contrato por tempo determinado, dentre eles o contrato de experiência, nós temos contrato por tempo indeterminado. Então, de acordo com esta modalidade de contrato e da forma e da iniciativa da rescisão desse contrato,
é que vai gerar o direito a determinadas verbas por parte do trabalhador. Né? Por exemplo, eu tenho lá um contrato de experiência para justificar que nem todos dão o direito ao aviso prévio e a multa de 40% do fundo de garantia. Dentre eles, por exemplo, o contrato de experiência, porque ele é um contrato determinado. Quando o empregado firma este contrato de experiência, ele já sabe que o contrato terá início naquele dia e término naquele determinado dia. Tá. Então, veja, não há nesta situação obrigação do empregador de arcar com aviso prévio ou com multa de 40%. Abrindo uma exceção para os casos em que o próprio contrato por tempo determinado, e aí não só para o contrato de experiência, no próprio contrato as partes firmem um acordo de que assegurando a parte contrária o direito de aviso prévio. Então aí seria cabível quando contratado também nesses casos, mas é muito raro isto acontecer. Geralmente nos contratos por tempo por tempo determinado não se deve pagar nem aviso prévio e nem a multa de 40% do fundo de garantia. Excelente, tá? Entendi. Tá. E aí, se eu tenho uma situação de um empregado que trabalhou na empresa... Aliás, uma questão que eu já vi muito os advogados serem questionados. O empregado está trabalhando na empresa há um determinado tempo e começa a se aborrecer, começa a ficar chateado, não quer mais trabalhar. Então, assim, ele entende que a empresa tem que mandar ele embora. E aí tem alguns empregados que, inclusive, chegam a fazer acordo, ou pelo menos tentam fazer com seus empregadores um acordo. Esse tipo de rescisão de contrato, ela existe ali onde empregado e empregador vão acertar a forma como aquele contrato vai ser rescindido, devolução de multa do fundo de garantia. Existe respaldo na lei para esse tipo de situação? Pois é, doutora Maura, não existe previsão legal e inclusive que sirva de alerta aí para os nossos teleinternautas que isso é ilegal, né? Porque veja só, a rescisão do contrato de trabalho ela gera algum efeito. Dentre os efeitos, o direito de se levantar o fundo de garantia. Tá. Esse fundo de garantia, enquanto não levantado, ele é utilizado para fins sociais. E veja, quando o empregado propõe esse tipo de acordo ao seu empregador, na verdade, nada mais é do que a vontade dele de pedir a sua demissão do quadro de empregados, que é uma forma de extinção do contrato de trabalho, e que geram efeitos diversos da dispensa sem justa causa. Tá certo? Portanto, se o empregador não tem interesse de dispensar o empregado, e esse empregado é quem tem o interesse de deixar o seu trabalho, o correto é que ele peça a sua demissão. Porque quando o empregador concorda com esse tipo de situação, na verdade, os dois, talvez até sem perceber e por ingenuidade, muitas vezes, estão praticando uma verdadeira fraude. Né? Porque veja só, não existe a previsão legal. O empregador, quando quer dispensar, dispensa sem justa causa. Quando o empregado quer sair da empresa, ele deve sair. Né? E até porque, além do fundo de garantia que nós estamos falando, nós também temos uma questão de que essa dispensa sem justa causa, que na verdade trata-se de um pedido de demissão, ela gera um efeito também para a sociedade e para os cofres públicos. Porque atrelado a isso vem também a liberação, na maioria das vezes, do seguro-desemprego, que não deveria estar sendo pago, haja vista que o motivo da dispensa demissão. é de pedir demissão. E aí, no pedido de demissão, quais são as verbas que o empregado tem direito? No pedido de demissão, o empregado tem direito ao 13º salário, às férias, se tiver, então aí entra uma questão, né, sempre de ter mais de um ano ou menos de um ano, né? Mas em regra 13º, férias vencidas se mais de um ano, férias proporcionais se menos de um ano, 1/3 de férias, saldo de salário.
Tá. Aqui não falamos em liberação do fundo, mas sim em recolhimento dos 8% do mês anterior e do mês atual, que devem ser feitos depósitos através da conta. E não falamos em liberação de fundo de garantia, em recolhimento de multa de 40% e tampouco do seguro-desemprego. Aliás, com relação às férias, eu só queria ressaltar que, embora haja uma súmula, salvo engano meu, 174 ou 171 do Tribunal Superior, do Colégio Tribunal Superior do Trabalho, dizendo que não seria devido às férias proporcionais no caso do empregado que peça demissão com menos de um ano. Posteriormente veio a ratificação pela Convenção 132 da Organização Internacional do Trabalho, que determinou que, em hipótese alguma, se perde o direito às férias. Então, hoje também, mesmo no pedido de demissão, o empregado faz jus às férias proporcionais. Ele não perde direito. Interessante, porque até então existia ainda, né, esse meio que já impregnado de que se pede demissão, perde-se o direito às férias proporcionais, né? Pois então... E hoje não há mais essa questão. O direito às férias proporcionais é devido ainda no pedido de demissão. Aliás, até mesmo na dispensa por justa causa. Até na justa causa? Até mesmo na dispensa por justa causa. Então tá ótimo. Quer dizer, mesmo que o empregado ele dê direito ao empregador de ser dispensado por justa causa, ou seja, de ter cometido alguma daquelas situações enquadradas na legislação trabalhista que vai realmente respaldar essa rescisão do empregador, ainda assim ele vai sair com direito às férias proporcionais. Sim, terá direito, por força dessa Convenção 132 da Organização Internacional do Trabalho. Muito bem, doutor Cláudio, muito bem. Tá ótimo. E uma outra situação que a gente também vivencia, né, no caso, quando o empregado ele falece, como que fica a questão das verbas rescisórias? Quais serão as verbas pagas? Quem terá direito a receber essas verbas pagas? Bom, quais são as verbas devidas no caso de falecimento do empregado? Outra questão, volta à questão de se atentar sempre ao contrato por tempo determinado e ao contrato por tempo indeterminado. Então, se nós estamos falando de um contrato por tempo determinado, né, os herdeiros ou sucessores deste empregado terão direito ao recebimento de 13º salário, férias proporcionais ou vencidas, dependendo do tempo que for este contrato, porque o contrato por tempo determinado ele pode durar até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez, nunca ultrapassando esses 2 anos. Então, nós podemos estar falando de um empregado falecido que tem um contrato por tempo determinado, mas que superou-se a 1 ano. Então, teria direito a 13º salário, férias vencidas, férias proporcionais, 1/3 das férias, 8% do mês anterior, mais 8% das verbas do mês, liberação do fundo de garantia, não se tem seguro-desemprego, porque não pode usufruir desse benefício, já visto falecimento, e não se fala em multa de 40%. Então, seria uma equiparação a um pedido de demissão. A gente pode considerar assim, por questão de, assim, se dá para fazer uma equiparação, a gente poderia considerar que a morte do empregado se equipara em termos de verbas rescisórias ao pedido de demissão? Não, porque existe a liberação do fundo de garantia. Que é o que vai diferenciar. Tá né? Ótimo. Então, havendo o falecimento, os herdeiros e os sucessores passam a ter direito a levantar o saldo da conta de fundo de garantia, ao passo que no pedido de demissão essa hipótese não existe de forma alguma. Tá, excelente. E assim, no caso, doutor Cláudio, como que fica a questão se esse empregado que falece, ele deixou herdeiros, e aí no caso assim, as verbas são pagas diretamente a eles, no caso dos herdeiros menores, né, que acabam tendo direito posteriormente a uma pensão por morte, também é paga para esses dependentes, como que fica? Pois é.
juntamente com a rescisão do contrato de trabalho, é importante esclarecer que nos contratos com mais de um ano de trabalho, é obrigatório a realização de homologação deste contrato de trabalho perante a Superintendência Regional do Trabalho, a antiga Delegacia Regional do Trabalho, ou perante o sindicato da categoria. Então, a própria Lei 6.858 de 80, ela permite que a homologação do contrato de trabalho pode ser feita para os dependentes do falecido habilitados perante o INSS. De pensão por morte, então, aqueles que são habilitados pelo INSS como herdeiros, como dependentes daquele falecido, eles podem, têm legitimidade para receber essas verbas rescisórias, e o empregador tem total segurança de fazer, inclusive perante perante a Superintendência Regional do Trabalho ou perante o sindicato da categoria. Tá Tá? ótimo, Com relação aos menores, há uma determinação de que essas importâncias devem ser depositadas numa conta de poupança, para que eles venham a usufruir disso quando tiver a maioridade, ou em casos que a lei permita, e sempre com autorização judicial. Tá ótimo. Por enquanto, a gente vai dar um intervalo, rapidinho a gente já volta. Uma das inovações do nosso programa, que agora a gente tem intervalo comercial, rapidinho a gente volta para continuar com o Dr. Cláudio. Sabe por que a indústria do cigarro está em boates, festas, faz o cigarro aparecer nas telas de cinema e até nas novelas? E por que ela faz embalagens bacanas, cria sabores diferentes e vitrines bonitas? Porque a indústria do cigarro quer transformar você, que ainda é jovem, em um fumante. É que toda vez que um cliente morre, ela precisa de um novo. Nada pessoal. É negócio. Fique esperto. Começar a fumar é cair na deles. Eu peguei dengue 2 vezes. Foi horrível. Muita dor no corpo, febre. Eu fiquei de cama. Aí o quadro foi piorando e eu tive que ir pro hospital. E eu morri. É isso mesmo. Eu sou apenas um ator. E só estou nesse comercial porque o Paulo Rodrigues não pode contar a própria história. Ele morreu de dengue. Tire 10 minutos por semana para combater o mosquito. Elimine a água parada realizando as ações que você já conhece. Em caso de febre, dor no corpo, nas articulações e manchas vermelhas na pele, procure uma unidade de saúde. Jamais tome remédio por conta própria. Se os sintomas piorarem, retorne ao posto de saúde imediatamente. A dengue mata, e se você não ajudar, ela vai matar cada vez mais. Todo mundo sabe como a dengue começa, e se você não ajudar a combater, a gente sabe também onde ela pode terminar. SUS, Secretaria de Saúde, Governo de Goiás. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. E nada a ver, vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Voltamos ao vivo com o nosso programa Direito.com. Muito obrigada pela participação dos teleinternautas que estão interagindo bastante com a gente pela página do Facebook e também pelo formulário aqui da emissora da uptv.com.br. E tenho já uma pergunta bem interessante, doutor Cláudio, que com certeza eu acredito que já estava dentro do seu cronograma, mas a Lourdes Maria de Sorocaba, muito obrigada, Lourdes, pela sua participação, pela sua pergunta que está dentro do programa, dentro da pauta do Dr. Cláudio, com certeza. Qual é o prazo que a empresa tem para pagar as verbas rescisórias? Pois é. O artigo Lourdes Maria. Dona Lourdes Maria. E a todos os teleinternautas. O prazo para pagamento das verbas rescisórias está previsto no artigo 477
da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho. Ou seja, é de primeiro dia subsequente ao término do aviso prévio, quando ele é cumprido em serviço. E, quando dispensado do cumprimento do aviso prévio, o prazo seria de 10 dias até o 10º dia, contado do dia seguinte à dispensa. Ou seja, eu excluo o dia da notificação e incluo o último dia. Em resumido, dispensou do aviso prévio 10 dias para pagamento das verbas rescisórias. Cumpriu o aviso prévio o dia seguinte ao término do cumprimento do aviso prévio. Tá. E aí tem uma perguntinha relacionada com a questão do pagamento da rescisão no caso de óbito do empregado. Nós temos 10 dias para pagamento no caso de aviso indenizado ou no primeiro dia seguinte ao término. No caso da morte do empregado, que deixa dependentes habilitados à pensão por morte, o pagamento da rescisão deve ser efetuado quando os dependentes comprovarem que eles estão habilitados a receberem o benefício previdenciário. E, às vezes, o requerente, ele não consegue, em 10 dias, ir no INSS, agendar a entrada e já sair com benefício concedido. Tem alguma cautela que aí, no caso, o empregador, ele precisa ter para se resguardar de multa, se a rescisão for paga fora do prazo, alguma coisa assim, doutor Cláudio? Tem sim. É uma pergunta excelente e que realmente causa um verdadeiro debate a respeito. Quando eu falo de morte do empregado, eu vou começar do final, né? Eu diria isso no fim, mas vou inverter. A nossa jurisprudência, nosso TRT de São Paulo em especial, na maioria, tem entendido que neste caso não é devido à multa do artigo 477, porque entende-se que não há previsão no artigo 477 para a questão da dispensa pelo falecimento, pela morte. E por esse motivo o TRT tem bastante jurisprudência no sentido que não. Agora, eu particularmente, porque obviamente que você vai encontrar decisões contrárias. Tá. Né? Por quê? Exatamente porque eu também entendo que existem outros meios do empregador, tá certo? Realizar este pagamento. Então, o empregador pode se utilizar, por exemplo, na maioria das vezes, hoje em especial, a maioria dos empregadores pagam seus empregados através de crédito em conta salário, conta bancária, salário. Então, ele pode fazer o crédito dessas verbas rescisórias dentro deste prazo, né? E aí tem uma ressalva com relação aos 10 dias, porque é obviamente que nós vamos passar a contar os 10 dias a partir do momento em que este empregador teve ciência desse falecimento. Porque o empregado pode estar faltando, não necessariamente ter falecido. Então, a partir do momento que ele tem ciência desse falecimento, eu entendo que ele já possui condições de fazer de se incumbir-se desta obrigação. Então, através de depósito na própria conta de salário do empregado, através de uma ordem de pagamento bancária em nome do empregado, ou ainda através de uma ação de consignação em pagamento dentro do prazo legal distribuído a um dos juízes da Justiça do Trabalho. Com isso, esse empregador vai estar evitando dar margem para esse debate e contar aí com a interpretação do julgador que vai analisar essa causa lá adiante, de entender que deveria ter cumprido o prazo ou não. Tá. Muito embora eu digo, a predominância da jurisprudência nossa hoje tem sido no sentido que no caso de falecimento por morte não se aplica, mas não se exclui algumas jurisprudências que entendem que é aplicado. E aí, no caso, a gente tem aqui também a participação do Osmar do Ponte, de Jundiaí. Osmar, muito obrigada pela sua pergunta, que a gente já emenda aqui com a explicação do Dr. Cláudio, porque ele está questionando o seguinte: no caso da empresa não pagar no prazo a rescisão, ela paga a multa sobre o valor? Então, ou seja, né, se a empresa não obedece esse prazo, qual é a indenização que ela tem que pagar? Pois é, o próprio artigo, Osmar, né? Osmar, o próprio artigo 477 da CLT, que determina que o prazo é de um dia contado do vencimento do aviso, do cumprimento do aviso, ou do 10º dia quando dispensado,
ela determina isso no parágrafo 6º do artigo 477, mas lá no parágrafo 8º desse mesmo artigo 477, ela diz que aquele empregador que não observar esses prazos previstos no parágrafo 6º, ele responderá por uma multa equivalente a um salário do empregado. Portanto, não cumpriu este prazo, ele vai ter que arcar com o pagamento desta multa de uma vez o salário desse empregado. E em alguns casos, dependendo deste atraso, você ainda pode discutir na justiça uma indenização por perdas e danos materiais, né? Porque muitas vezes você deixou de receber aquela verba, a sua rescisão dentro do prazo legal e você contou com aquele numerário para honrar parte dos seus compromissos que, não recebendo, você não pôde cumpri-los e por força disso teve encargos. Então, até independente da multa do 477, ainda há uma possibilidade de discussão dessa indenização por perdas e danos no caso de atraso. Ótimo. Uma outra pergunta de Douglas Sanches, de Bela Vista, São Paulo. Boa noite, Douglas. Muito obrigada. Ele questiona o seguinte: em caso do trabalhador sem registro, como fazer para receber a sua rescisão contratual, entre outros direitos aqui que ele elenca, né, na pergunta dele. Boa noite, Douglas. Boa noite, Douglas. Excelente a sua pergunta, porque eu já ouvi muita gente achar que pelo fato de não estar registrado e não ter sido registrado, não possui direito algum a verbas rescisórias. Muito pelo contrário. Eu digo que esse trabalhador acaba tendo mais direito do que os que foram registrados, porque ele ainda tem o direito de buscar o registro na carteira de trabalho dele, esse reconhecimento do vínculo empregatício, e com esse reconhecimento do vínculo empregatício perante a Justiça do Trabalho, um juiz competente, ele por consequência, receber os seus haveres. Portanto, não há diferença de trabalho sem registro, de trabalho registrado para recebimento de verbas rescisórias. Contudo, é claro, aquele empregador que não reconheceu espontaneamente o vínculo de emprego, geralmente, e não pagou nenhuma das verbas rescisórias, geralmente não resta outra alternativa a este empregado a não ser procurar a Justiça do Trabalho e ingressar com uma reclamação trabalhista, onde, primeiro, o seu pedido principal é o de ver reconhecido o vínculo empregatício como empregado, ou seja, e que, por consequência deste reconhecimento judicial do vínculo de emprego, terá direito também às verbas de acordo com a modalidade do término da rescisão do contrato de trabalho, né? E aí entra aquela questão do pedido de demissão, da dispensa por justa causa, falecimento do empregado, extinção da empresa, e falecimento do empregador, enfim. Aí vai de acordo com a situação de cada empregado, mas possui direito sim, e geralmente esse direito é reconhecido através de uma ação, de uma reclamação trabalhista. Muito bem. Estamos saindo aqui dos limites aqui do ABC e nós temos duas perguntas semelhantes. Genivaldo da Bahia e Renata de Sergipe, muito obrigada pela participação da região Nordeste no nosso programa. E eles fazem perguntas bem semelhantes. Como que eles devem proceder no caso deles não concordarem com os cálculos que foram elaborados na hora da rescisão contratual? Pois bem, se eles estão diante de um contrato de menos de um ano de trabalho, não vai haver a homologação junto à Superintendência Regional do Trabalho ou junto ao sindicato da categoria. Então, o que se aconselha? É verificar com atenção o termo de rescisão do contrato de trabalho, para ver se não há nenhuma irregularidade, como, por exemplo, infelizmente a gente se depara com isso no dia a dia, de ter total bruto e total líquido do termo de rescisão em branco, porque isso pode gerar ali um enxerto de valores mais adiante, mas não sendo essa situação, estando o total líquido de acordo com aquilo que está sendo pago, deve-se receber e, posteriormente, procurar a Justiça do Trabalho, ingressando com uma reclamação trabalhista, reclamando as diferenças eventualmente não pagas. Eu gosto sempre de atentar que é importante, ao assinar esse termo de rescisão do contrato de trabalho, analisar bem as questões, nem tanto ali dos créditos, mas com relação aos descontos. Porque algumas situações maliciosas também inserem aí no termo de rescisão do contrato de trabalho descontos de adiantamentos, de empréstimos que não existiram. Nessa situação,
Eu aconselho que não se assine o termo de rescisão do contrato de trabalho e procure imediatamente a Justiça do Trabalho, através de um advogado, ou através de reclamação verbal diretamente, para evitar a preclusão do direito de questionar aqueles descontos. Mas não havendo esses descontos e nenhuma situação dessa peculiar, deve receber o que o empregador está querendo pagar e, posteriormente, procurar a Justiça para pleitear as diferenças. Muito bem. Graças a Deus nós estamos aqui com inúmeras perguntas, os teleinternautas participando de todas as regiões do Brasil. A gente agradece muito. A gente vai para mais um intervalo comercial e nós vamos voltar e, dentro do possível, vamos procurar responder a todas as perguntas ou a maioria delas. Só um minutinho e a gente já volta. Doar sangue é um ato de solidariedade que eu, você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito. Essa corrente precisa de você. Seja um doador. Um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS. Não dá pra esquecer um filho. Não dá pra esquecer os pais. Não dá pra esquecer amigos que a gente gosta demais. Não dá pra esquecer o irmão, de sangue ou de coração. Não dá pra esquecer natais que nunca voltarão. Tem coisas que não dá pra esquecer nunca. Não exagerar na bebida é uma delas. Sua família não vai esquecer o que você fez por ela. E você, o que fez com eles? A culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. Ultrapasse com segurança. Estamos voltando ao vivo. Como vocês já puderam acompanhar, o programa agora tem intervalos, tem comerciais, ficou bem bacana depois que nós passamos aqui por toda essa modernização no programa, na UP TV, a emissora que nos transmite. E vamos continuar com as perguntas, e a gente tem aqui a pergunta da Alexandra Lacerda, ela é de Minas Gerais. Muito obrigada, Alexandra, pelo carinho, pela sua audiência. E ela pergunta o seguinte, doutor: como ficam os direitos da empregada doméstica quando dispensada por justa causa, ela coloca, após 1 ano de trabalho? É necessário a homologação? E aqui eu vou até fazer um parênteses, porque lá fora, nos bastidores, a gente estava conversando exatamente sobre essa questão da lei da empregada doméstica, porque está fazendo 1 ano que a legislação ela veio aí toda cheia de pompa e até agora muita coisa não foi regulamentado, né, doutor Cláudio? Na verdade, quase nada foi regulamentado. Exato. Né? Na verdade, veio uma grande expectativa, causou um verdadeiro alvoroço em toda a sociedade, inclusive repercutiu em alguns casos negativamente até para a própria classe, né? A virtude às vezes até do preconceito com relação à contratação, mas o fato é que, respondendo à pergunta, quais são os direitos que a empregada doméstica tem no caso de justa causa? De justa causa. Ela tem direito a 13º salário, né, proporcional, as férias proporcionais, porque lembra que eu comentei, a 1/3 de férias e ao saldo de salário.
nenhuma outra verba devida. E ela pergunta se tem a necessidade de se fazer homologação. Sim, há necessidade de se fazer homologação. Tá ótimo. Aqui agora a gente vai fazer um agradecimento. Idael Gomes Filho, ele que faz parte lá da subseção da OAB de Itaquera, ele nos dá os parabéns aos nobres colegas pelo programa. Muito me honra e me enche de orgulho em tê-los como amigos. Doutor Idael, muito obrigada. Nós que fazemos parte da subseção da OAB de Itaquera, agradecemos o carinho, a audiência, a participação. Muito obrigada mesmo por esse carinho que o senhor tem aqui com os seus convidados. Tem uma pergunta que entrou aqui, doutor Cláudio, onde o teleinternauta, ele questiona o seguinte, ela foi mandada embora, eu já vou ler o nome dela, calma, ela foi dispensada agora no início de março e ela foi avisada que ela tinha direito a se manter no convênio, a usar o convênio médico durante 30 dias. E agora ela procurou, dentro dessa carência, usar o convênio, já dispensada, e ela questiona que agora que ela soube que o convênio já foi encerrado já desde janeiro, o que ela deve fazer? Foge um pouquinho da rescisão, né, do nosso tema rescisão, mas como está atrelado aí a essa questão, na rescisão contratual, quem tem convênio médico? Então, assim, a gente pega esse gancho, né? Então, se na rescisão contratual existe o convênio médico, como que fica essa questão? Pois quem tem empregado que tem direito ao convênio médico, ele deve informar ao seu empregador, antes do término do contrato, de que ele pretende continuar com o convênio. E ele vai poder usufruir desse convênio de acordo com o tempo de serviço que ele tem, com o tempo do contrato de trabalho limitado ao prazo máximo de 2 anos. Portanto, se ela, ao ser dispensada, e aí é que a lei, eu acho que posso dizer que pecou um pouco do meu ponto de vista, porque é o empregado quem tem que externar a vontade de permanecer no plano de convênio médico, e não a empresa. Então, entende-se que se você não exerce esse direito dentro deste prazo do término do contrato, o empregado não tem o direito de continuar no plano de convênio médico. Mas externando esse interesse, essa vontade, ele possui o direito, sim, de permanecer no convênio, com uma ressalva. Ele passa a arcar com a cota dele, né, com aquela cota que ele já arcava normalmente durante o contrato de trabalho, e mais a parte que o empregador pagava para o que ela subsidiava, no caso. Então, respondendo à pergunta dela, eu aconselho que ela notifique a empresa, né, através de uma carta levada de próprio punho, para que a empresa tome ciência. Caso de recusa da empresa, que ela possa mandar um telegrama com cópia, com recebimento e cópia e confirmação de recebimento, externando a vontade dela, a sua vontade, perdão, de permanecer no plano de convênio e assistência médica. E aí, em caso de recusa da empresa, aí sim, não resta outra alternativa senão ingressar com uma reclamação trabalhista em busca do seu direito. Quem fez essa pergunta é a Miriam Torres, daqui de São Paulo. Muito obrigada, Miriam, pela sua participação. Tá? Doutor Cláudio, eu quero voltar um pouquinho no tema que o senhor falou lá no início, onde uma das grandes reclamações na Justiça do Trabalho é com relação às verbas rescisórias que não são pagas. E aí eu questiono o seguinte, o trabalhador foi dispensado, né, do seu empregador, daí com mais de um ano, menos de um ano, seja lá em que espécie de tipo de contrato de trabalho que for. Ele tem que acionar a Justiça do Trabalho para receber os seus direitos. O empregado que ali acaba sendo dispensado e sai sem poder sacar fundo de garantia, sem poder dar entrada no seguro-desemprego, qual é o procedimento perante a Justiça do Trabalho? Dá para se conseguir esses direitos antes da primeira audiência? O juiz já libera de imediato? Como que funciona quando o empregado ele tem que ir na Justiça buscar esse direito? Ótima, excelente pergunta mais uma vez. Veja só, a lei prevê antecipação de tutela. O artigo 273 do Código de Processo Civil prevê a antecipação de tutela nos casos em que houver
direito inquestionável ou que vai causar um dano ou de difícil reparação. Então, quando eu tenho lá uma prova inequívoca e o receio de um prejuízo, eu tenho direito a pedir uma tutela antecipada. No direito do trabalho, esse instituto se aplica, e exatamente no caso em que a doutora acabou de mencionar. Então, eu tenho lá um empregado que foi dispensado, possui um aviso prévio assinado pelo seu empregador, tem a baixa na carteira de trabalho, então é indiscutível que ele foi dispensado, sem justa causa. Ele tem a baixa no contrato de trabalho dele na CTPS, portanto, torna indiscutível a sua dispensa. Nessas situações, nós costumamos pedir a tutela antecipada para levantamento do fundo de garantia e do seguro-desemprego, independente da oitiva da parte contrária, independente da primeira audiência. E na maioria das vezes, os juízes têm deferido essa tutela antecipada, né, garantindo a este empregado, mesmo antes da primeira audiência, que muitas vezes aqui em São Paulo, lá em São Paulo, por exemplo, tem marcado já para bem distante, em virtude do grande número de volumes de reclamações, mas o juiz, estando diante daquele documento que comprova a dispensa e a demissão, libera o fundo de garantia e o seguro-desemprego. Eu tive até agora, recentemente, um caso daquela mesma consultora que eu estava dizendo no início. Eu tenho 10 empregados dessa mesma consultora. Eu entrei com 10 reclamações, em todas elas eu pedi a tutela antecipada para levantamento do Fundo de Garantia e Seguro-Desemprego. Em 8 delas eu consegui eliminar, em 2 casos não. Então, aquelas que os juízes que deferiram, já expliquei, porque entende que há uma prova inequívoca da dispensa e do direito de levantar esse valor. Mas uma das fundamentações para um daqueles que indeferiu foi no sentido de que, embora a prova seja inequívoca, não se teve audiência, e a ausência do empregado comporta em arquivamento da ação. Contudo, se ele, juiz, já liberou aquelas verbas e o empregado não comparece àquela audiência e arquiva o processo, nós temos uma tutela antecipada em um processo que não teve uma sentença definitiva. Então, veja que, para aqueles que entendem que não é possível a liberação, há uma justificativa até plausível, mas a maioria vem liberando e deferindo essas liminares. Entendi. Bom, o nosso programa ele já vai finalizando. A gente agradece a presença do Dr. Cláudio aqui nos nossos estúdios. Como vocês perceberam, é um tema extenso, é um tema que há muito para se discutir, há muito para se pontuar. Eu tenho certeza que em outras oportunidades que o Dr. Cláudio puder, ele voltará se aprofundando em outras situações que com certeza é dúvida de teleinternauta, é dúvida de empregador, questão de justa causa, a questão do aviso prévio que agora sofreu recentemente uma alteração. Então, assim, eu agradeço, Dr. Cláudio, a sua participação aqui no nosso programa. Agradeço a vários internautas do Brasil inteiro que colaboraram com as suas perguntas. Infelizmente, a gente não consegue responder a todas ao ar, mas se a produção permitir, o Dr. Cláudio vai responder particularmente para que não fique nenhuma dúvida pendente. E o nosso muito obrigada mais uma vez. Quem não conseguiu pegar todo o programa, pode estar acessando pelo YouTube, pode estar verificando junto ao nosso perfil no Facebook, direito.com. O senhor quer finalizar? Sim, quero finalizar agradecendo mais uma vez a toda a produção da Direito.com, a doutora Maura com toda a paciência que teve comigo e estando sempre à disposição dos senhores, para quando puder contribuir, estarei aqui com muito prazer. Prazer é todo nosso. Então, agora a gente vai finalizando. Tem uma frase aqui que a doutora Adriane sempre gosta de ler no final do programa e que eu vou pedir aqui para que me tragam um notebook aqui pertinho para que eu possa ler para vocês. Que ninguém se engane, só se consegue simplicidade através de muito trabalho. Frase de Clarice Lispector. Uma boa noite a todos.